toda vez que eu falei do meu testemunho, da minha experiência no vestibular, eu falava assim, isso foi um milagre, assim. Na época eu tinha certeza, hoje eu já não tenho mais, que Deus mudou tudo na minha prova, assim, que mudou o que eu escrevi. É o trem, assim, eu achei que era magia, sabe? Assim, era que Deus mudou o gabarito e eu orei por isso, assim. Uau! Porque, assim, eu não tô pedindo pra ninguém fazer isso e não estudar, mas foi o que aconteceu. Eu não estudei para medicina porque até 2 semanas antes da inscrição do vestibular eu não sabia o que fazer. Uau! Eu sabia o que eu não queria fazer, eu queria tudo menos medicina. Olha, cara. Por quê? Porque eu queria ir pro seminário para estudar teologia, para ser pastor, porque na época eu era membro de uma igreja presbiteriana e era o caminho, né? Só que eu falei e ninguém falou para eu ir pro seminário. Todo mundo falou, não, você faz um curso superior antes. E aí, meu combinado com Deus, assim, eu orei do primeiro ano de ensino médio até o terceiro. Deus, me fala então qual que é o curso. Eu queria todos menos medicina, que era o mais longo. E aí eu entrei em 2002 na faculdade, e minha faculdade durou 18 anos. Eu saí em 2020. Não, 2019. Então foi 18 anos, 2002 a 2019, né? Então, mas aí 2 semanas antes, eu entendi que eu ia fazer medicina porque eu queria ser missionário. E na época, missionário só podia ser missionário na África. E missionário na África só podia ser médico. Era essa a minha mente, assim, né? Uau. Então eu fiz medicina para ser missionário, para pregar o evangelho. Porque eles falavam assim, você não entra como teólogo em lugar nenhum do mundo, só entra como médico. Hoje eu já sei que é o contrário. Você não entra como médico em lugar nenhum do mundo para exercer medicina. Porque a profissão médica é super bem regulamentada. Então, para você ser médico na Angola, que eu e minha mulher visitamos, você não pode. Seu diploma aqui não vale lá. Você tem que passar por um crivo violento lá. Então, assim, hoje eu sei que teólogo pode, pedagogo pode ir para a África, professor de educação física pode demais, empresário, absurdo. Então, assim, é isso. Então, eu escolhi a medicina por causa da missão para a África, tentando acomodar, né? Já que eu queria ser pregador e eu não podia, então vamos tentar outra coisa. Mas foi bruto, o processo. Eu quis largar a medicina 2 vezes durante o curso. O vestibular, então, foi isso. Eu era um aluno que eu não tinha foco no vestibular, porque eu mexia era com clubinho bíblico, eu mexia com grupo de dança na igreja, eu fazia tudo, menos ficar louco estudando vestibular. E aconteceu que no primeiro vestibular eu não era o melhor aluno no IP, o IP nunca tinha passado ninguém para medicina, eu passei. Então a conta não bate, assim. E se colocar pelo menos uns outdoor com a sua foto? Muito outdoor, minha foto, tal, o Afonso passou. Mas por que hoje eu não acredito que foi magia? Eu acredito no propósito de Deus para cada pessoa. Então era o plano de Deus eu entrar naquele ano. Então, primeiro era porque era ordem de Deus. E depois, eu estava muito relaxado para a prova do vestibular. Então, a questão emocional minha, assim, eu não tinha expectativa. Estava tudo bem se eu não passasse. E também, pode ser que Deus usou, e eu acredito que Deus usou, assim, as cognições, as aulas. Então, esse negócio, assim, também de separar, ou é milagre, ou é capacidade humana, eu acho que foi uma combinação, sabe? Assim, e tudo é de Deus, né? Tudo vem de Deus. Seja sobrenatural, seja, né, natural. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.